Bom, pessoal, o negócio é o seguinte, 4 ou 5 canais que eu tenho acompanhado com bastante regularidade, especificamente nos últimos 2 dias, têm falado muito a respeito de um juiz corregedor internacional aí, tá? Inclusive alguns desses canais até replicando e reproduzindo lives de YouTube que este senhor faz, né? Uma das coisas que eu aprendi na minha vida é o seguinte: a gente ouve tudo, filtra o que é bom e despreza o que não é relevante, né? Uma das coisas que mais me chamou a atenção nesta figura, nesse personagem, né, juiz corregedor internacional, é o prólogo, é aquele discurso de abertura, é aquele início, né, é o prefácio da fala, digamos assim. E nele ele começa: atenção fulano de tal, atenção beltrano, atenção ciclanos, atenção satélite, né? E aí ele começa a discorrer as coisas. Muito curioso com o título pomposo, curioso mesmo para saber quem era, porque na minha cabeça eu imaginei, né, deve ser algum juiz, por exemplo, do Tribunal de Haia, de algum tribunal internacional relevante, tal e coisa. E ao que tudo indica, pelo menos é o que me parece, salvo engano, né, já digo isso de cara, me parece que esse título tão pomposo nada mais nada mais significa do que um conciliador, né? Um árbitro de questões privadas, de questões particulares. Ou seja, pelo que me parece, pelo que eu procurei e ouvi falar, parece que não se trata de um juiz público, muito menos relacionado ou ligado ou vinculado a nenhum Estado. Pelo que eu entendi, se trata de um conciliador que muitas vezes é procurado, um advogado ou uma pessoa idônea qualquer, né, que é procurado para resolver questões particulares, privadas. Por exemplo, eu tenho um instituto, eu tenho uma organização, eu tenho uma empresa que tem um conflito, por exemplo, de vendas com um país vizinho ou com algum lugar, e para evitar, por exemplo, o transtorno e o trâmite judicial que muitas vezes se arrasta por anos e muitas vezes não alcança essas questões, eu procuro alguma empresa que proponha os serviços de juiz arbitral, de árbitro ou de conciliação. Ok? Então já passa por aí, né? Ok? Não desmerecendo essa atividade e tal e coisa. E aí eu comecei a procurar as informações que ele estaria passando, né? Muitas delas relacionadas ao órgão máximo da justiça brasileira, citando nomes e tal e coisa. E eu fui parar num site chamado Boatos SA, boatos.com.br ou alguma coisa assim, #boatos, tal e coisa. E ali nesse site Boatos, posso até colocar aqui se eu lembrar, etc., eles fazem a reprodução da fala do sujeito, principalmente vinculado a essas altas autoridades da maior corte nacional, e vão justificando ali embaixo, explicando: olha, isso não se passa de um boato, isso não passa de uma fala sem fundamento, etc. E aí eu comecei a pensar: meu Deus, tanta gente idônea está falando a respeito desse sujeito, tanta gente idônea tem se surpreendido com as falas, tem se surpreendido com as coisas que esse personagem tem trazido. Eu insisto, são pelo menos 5 ou 6 canais que eu acompanho com regularidade, que têm reproduzido as falas dessa galera. E tem se apropriado dessas falas e tem construído os seus canais e o seu discurso a partir das falas desse sujeito. E no final da história me parece que a gente está lidando aí com fake news, que a gente está lidando aí com boataria. Sabe,
numa época tão difícil, pessoal, tão difícil, acho que é difícil para todo mundo, né? Eu já falei isso em outros vídeos lá atrás. A gente como é que se diz? A gente nós somos contemporâneos, ou seja, nós somos pessoas que nós todos estamos vivendo o mesmo período da história. A gente tem sido, como se diz, testemunha ocular da história num momento tão complicado, e está muito complicado. Está todo mundo muito nervoso, todo mundo está muito preocupado. A saúde mental do brasileiro nesse momento está em frangalhos, né? E não só do brasileiro, acho que de grande parte dos cidadãos do mundo por aí, né? A nossa saúde mental está em frangalhos, né? E aí a gente parece que começa a procurar coisas. Hoje eu brincava, por exemplo, não, falava sério mesmo, com a minha família, dizia, olha, a primeira pesquisa que eu faço de manhã, a hora que eu acordo, é remédio Covid, vacina Covid, tentando buscar alguma informação, já temos alguma coisa nova. A impressão que a gente tinha na época do H1N1 é que o Tamiflu surgiu tão rápido, e de repente a gente vê que isso está se arrastando e isso não está resolvendo. E agora descobriram que a dexametasona tem um efeito positivo, e a gente não vê os números serem controlados, a gente não vê os números diminuindo. Ouve falar do Remdesivir, mas não se ouve falar do Remdesivir no Brasil. Ou seja, né? Então, para a gente, enquanto brasileiro, fica muito difícil, muito difícil. Hoje eu vi um vídeo de um cara chamado Vagnão, pessoal, e não que eu concorde, compactue, goste, nada disso, mas fiquei tão chocado com um vídeo que mostrava um pastor entrando na sua igreja na Itália e se deparando simplesmente com as fotografias in memoriam dos seus membros. O primeiro culto, o primeiro serviço religioso que ele prestou, depois de viável a abertura da igreja, ele se deparou com isso, né? A igreja foi preparada com as fotos dos seus membros, a quase totalidade dos membros de uma igreja. E aí a gente começa a pensar naquilo que a gente ouve. Poxa, o pessoal fala que apenas uma pequena porcentagem pode vir a ter problemas, e a gente começa a descobrir que não é bem assim, né? Pois bem, e aí a gente começa a acreditar em certas coisas. Me parece que não são todas as pessoas que têm condição no seu coração de fazer a separação, né, daquilo que é conspiratório, daquilo que é diversão, daquilo que é entretenimento, daquilo que é realidade, né? Até eu tenho lido muitos comentários nesses canais e a galera dizendo, olha, gente que conspira, gente que fantasia que as coisas são um grande engano, uma grande mentira, etc. Saiam, experimentem sair sem máscara na rua, experimentem encarar uma aglomeração, por exemplo, num dia de pagamento na Caixa Econômica Federal. Vamos lá, as pessoas são corajosas para virem até o YouTube, as pessoas são corajosas para abrir suas bocas nas lives das redes sociais, para falar para os outros, mas essas pessoas estão dentro das suas casas, mantendo seu isolamento social. Então, acho que é muito importante a gente se alertar de duas coisas, né? O que é entretenimento, né? O que é conspiração e o que é realidade, tá? Se você curte conspiratório, continue assistindo os teus vídeos, tá? Se você curte entretenimento, essas coisas que as pessoas estão dizendo, de ET reptiliano, réptil, São Miguel Arcanjo, isso, aquilo, aquele outro, continue assistindo. Mas cuide, lave as suas mãos, passe seu álcool gel, etc. Sabe? As coisas estão ficando mais difíceis a cada dia. Há pouco eu tentei fazer uma live, pessoal, eu queria gravar isso em live e cortar depois em forma de vídeo, né? As coisas estão apertando, né? Ontem eu recebi a informação, por exemplo, que o estacionamento no qual eu trabalhava, não trabalharei mais, né? O hotel no qual eu prestava serviço como atendente ali na parte da madrugada, não vou mais atender. O supermercado que eu trabalhava nas madrugadas para fortalecer a renda da família, as necessidades, não vai mais ter.
né? É hora de apertar os cintos, e aí a gente já não sabe como é que vai fazer. E aí realmente a gente começa a pirar, né? A gente começa a pirar e a gente começa a ouvir essas pessoas e a gente começa a tentar ir buscar uma informação que seja precisa, né? E a gente não encontra. O que a gente encontra é um bando de falso profeta por aí, falando de reptiliano, falando de São Miguel Arcanjo, falando que essa guerra já está ganha, falando de uma operação no mundo que está fazendo a limpa, né? A tal da operação, acho que Storm, se eu não me engano. Ok, você acredita nisso? Perfeito, acho que nada impede. Mas também eu acho que é importante a gente manter também o nosso lado pé no chão, né? Do mesmo jeito que a gente quer procurar alguma coisa para acreditar, vamos continuar tomando as nossas providências, tomando o nosso cuidado, né? Fazendo as nossas orações pessoais, indo procurar a nossa conexão com a espiritualidade. Esses dias eu conversava com uma amiga, prefiro até não citar o nome dela aqui, em que eu insistia nessa sugestão, né? Tem tanta gente séria, tem tanta gente espiritualizada nesse YouTube, que se abrisse um canal para trazer uma reflexão mesmo, para trazer uma mensagem de Deus, para fazer esse papel aí, né? Acho que teria tanto sucesso. Pessoas que para trazer um acalento, digamos assim, com informações precisas, com informações bíblicas, com, sabe, pessoa que tem uma relação, na minha opinião, bacana com Deus. Pessoa que não tem intenção exclusivamente de fazer 9, 10 mil pessoas em live. Gente, as coisas estão difíceis, né? Então eu só queria dividir com vocês isso. Vamos abrir os olhos para os falsos profetas. Vamos abrir os olhos. Quer assistir como entretenimento? Assista. Quer assistir para se divertir? Assista. Mas sempre coloque um ponto de interrogação. Minha sugestão, né? Meu ponto de vista. Sempre coloque um ponto de interrogação nas coisas que você escuta, nas coisas que você vê e principalmente nas coisas que você repassa para outras pessoas. Tá bom? Uma boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que hora você está assistindo, mas é muito importante aí para mim. Inclusive, quero aproveitar, esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, pessoal, que é isso que eu quero pedir para vocês. Nesse momento em que as coisas começam a se apertar para todo mundo, a contribuição que eu espero, a tua contribuição que eu espero nesse canal, é a seguinte, é que você assista até o final, tá? É que você deixe teu positivo, se você puder, que você compartilhe esse vídeo. Acho que é essa contribuição que você pode dar para um youtuber, tá bom? E claro, teu super chat se você desejar. Uma boa noite, até mais.